Oi, eu sou a Fernanda. Esse é mais um episódio da cobertura das eleições 2024 no canal da Soberana. E hoje a gente está em Fortaleza para falar com Haroldo, que além de vice-presidente da Unidade Popular no Ceará, está se candidatando à vereança pela UP. Haroldo, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua trajetória, dos movimentos que você já fez parte, falasse do MLC também, que você ainda atua. Bom, primeiramente, agradecer aqui o convite da Soberana, uma grande parceira da Unidade Popular no país inteiro, e a gente fica muito feliz por ter esse espaço para poder divulgar mais as nossas ideias, do partido, e da nossa candidatura, Bom, falando um pouco aqui da minha trajetória, eu comecei a minha militância numa juventude comunista, que é a União da Juventude Rebelião. É uma juventude que atua principalmente nas escolas, nas universidades, e uma juventude marxista-leninista, comunista, que faz esse trabalho de divulgação do marxismo, de chamar os jovens para se organizar, para transformar a sociedade, construir o socialismo, E foi nessa escola de socialismo que é o JR que eu me forjei, fui me formando como militante, ainda na época da universidade, que eu fazia história na UFC, Hoje sou formado e conheci o JR nessa época e fui trilhando esse caminho, Nessa época também eu fiz parte da fundação, do Movimento Correnteza, que foi ali em 2017, Até uma curiosidade, Mas o Movimento Correnteza, foi criado, em Fortaleza, Foi numa Bienal que eu participei, foi na Bienal da Uni em Fortaleza, Onde vários movimentos se uniram, E criaram esse movimento nacional, que é o Movimento Correnteza, para atuar nas universidades, E fazer esse trabalho de resgate do movimento estudantil combativo, do movimento estudantil que realmente coloca os interesses dos estudantes à frente de interesses de governos, Porque, infelizmente, os setores do movimento estudantil, muitas vezes, colocam o papel dos estudantes a serviço, ao invés de dar serviço do estudante, a serviço do governo, Hoje o Movimento Correnteza é o maior movimento de oposição dentro da União Nacional dos Estudantes, E a gente faz esse enfrentamento, Tem feito esse enfrentamento dentro da Uni para construir uma Uni realmente para os estudantes, Então, fiz muitos anos, de movimento estudantil, Dentro da UJR também, Divulgando o marxismo-leninismo, E hoje eu estou no MLC, Que é um movimento sindical, nacional, De forma parecida, de certa forma até mais profundo, No movimento sindical você tem isso de forma muito forte, Essa coisa dos sindicatos que muitas vezes, infelizmente, não estão a serviço da classe trabalhadora, Infelizmente, muitas vezes estão a serviço... tem os sindicatos mesmo pelegos, que estão a serviço, inclusive, dos patrões, mas muitas vezes a serviço de pautas governamentais, Então, muitas direções de sindicatos não querem fazer greve porque acham que vão prejudicar a imagem do governo, E colocam os interesses da categoria em detrimento de interesses governamentais. Nós, do MLC, a gente faz essa luta, para ter um movimento sindical classista, que não baixa a cabeça e coloca o interesse dos trabalhadores acima de qualquer outro interesse, porque para nós isso é, inclusive, muito mais importante, Inclusive do que essa questão parlamentar, governamental, é a luta da classe operária, dos trabalhadores, fazendo suas greves pelos seus direitos, Então tem sido essa trajetória que eu tive, E paralelo a isso foi o processo da criação do próprio partido, Paralelo com tudo isso, fiz parte da fundação da Unidade Popular, da coleta de assinaturas, E hoje estou aí na vice-presidência no Ceará, no Diretório Nacional, e é mais ou menos por aí a minha trajetória até agora. E agora eu estou com essa tarefa aí da candidatura a vereador, Eu posso perguntar a cidade, amigo? Tenho 27 anos. Meu Deus, já fez tudo isso. E eu aqui... 27. Comecei... Não, eu já estava com 19, Tinha 19 já... Ok, 8 anos já? 8 anos. Bastante tempo, amigo? Parabéns, viu, pelo trabalho até agora. Você é uma pessoa que eu admiro aqui, é uma pessoa que eu comecei a acompanhar o trabalho recentemente, porque a gente se conheceu no evento político e tudo mais, mas que toda essa história, essa trajetória é algo que dá muita confiança pra gente de saber que você vai fazer um bom trabalho, entendeu? Isso é muito difícil de achar ultimamente, principalmente em Fortaleza, que só tem candidato de direita e militar. Dando seguimento aqui às nossas perguntas, a presença da UP ela sempre é muito restrita, na mídia, de forma geral. E aí eu queria que você falasse pra gente como que foi esse ano para vocês participarem nos debates ou serem chamados para entrevistas aqui na cidade, porque também é uma
Dúvida que muita gente tem, assim, é difícil se envolver com política em Fortaleza de uma forma saudável, que não seja por, né, transações, digamos assim, monetárias. E aí, eu queria que você falasse pra gente sobre isso, assim. É muito difícil a gente encontrar bons candidatos. Historicamente, aqui só tem candidatos de direita, ao contrário do que muita gente pensa, né? Na capital é bem diferente do interior. E aí eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre isso, sobre como vocês sofrem boicote, talvez, dessas grandes mídias e tudo mais. Certo. Quando a gente fala sobre isso, assim, tem várias questões. Respondendo logo diretamente essa pergunta, a gente não recebeu, né, assim, convite de grandes mídias, grandes meios de comunicação para estar presente, né, aqui em Fortaleza, né, as nossas candidaturas. E, assim, quando a gente fala do processo eleitoral, assim, a injustiça, ela acontece, assim, em várias camadas, assim, né? Porque desde o início, assim, desde o processo da própria lei eleitoral, hoje ela é extremamente excludente e injusta, né? O nosso partido é um partido, né, que não recebe fundo partidário, né? Nós não temos acesso ao fundo partidário, né? Nós somos um partido que tem um fundo eleitoral irrisório, né? Muito pequeno, né? Não temos acesso a tempo de TV e de rádio, né? E, além disso, no geral, não somos chamados, né, para debates, enfim, espaços nas grandes mídias, né? E quando somos, muitas vezes, é por pressão, né? Porque o movimento que a gente tem feito nacionalmente é para pressionar essas grandes mídias para termos espaço, né? E aí, em alguns lugares, tivemos vitórias em relação a isso, outros lugares não. Mas, no geral, existe... né, a coisa é montada para a gente não ter essa visibilidade e para manter, na verdade, os que já estão lá, né? Porque os que já estão lá têm acesso a tempo de TV, têm acesso a tempo de rádio, têm fundos eleitorais milionários e têm acesso nas grandes mídias, né? Então, o esquema hoje dessas eleições burguesas, né? Que é isso que é montado para manter os que já estão no poder e não deixar outros partidos, outras pessoas entrarem naqueles espaços, né? Que eles não querem que esses espaços da Câmara Municipal, da Prefeitura, enfim, sejam ocupados por pessoas de esquerda, né? Comprometidas com a classe trabalhadora, né? Então a gente denuncia, né? Nós da Unidade Popular participamos do processo eleitoral, né? Mas denunciamos, né, a injustiça, né, dessa democracia que é infelizmente, é uma democracia, sim, mutilada, né? É uma democracia que, na verdade, é só uma democracia para os ricos, né? Não é para quem é pobre e trabalhador, né? Então, a gente faz esse processo de denúncias, né? E usamos os espaços que nós temos, que é principalmente a rua, né? Nossa campanha é fundamentalmente uma campanha de rua, né? Conversando com os trabalhadores, né? Apresentando nossas propostas, nosso programa socialista, né? Para a cidade, para o país, né? Fazendo plenários de apresentação do programa, né? E a gente aposta principalmente nisso, né? Que é o fundamental, é esse trabalho de base junto com a classe trabalhadora, é o que a gente acredita, né? Nós temos também as nossas redes sociais, mas a gente acredita que as redes sociais, elas precisam ser principalmente para divulgar as nossas atividades de rua, né? Inclusive usar a rede social para chamar as pessoas para ir para a rua, né? Nós não compartilhamos essa ideia de que alguns acreditam que agora tudo se resolve pelas redes sociais, enfim. Porque, inclusive, nós temos também críticas à própria rede social, porque também não compramos esse discurso que, não, mas na rede social é um espaço democrático, né? Porque não é também. São mídias controladas por grandes big techs, grandes burguesias, né? Grandes burgueses. E que, na prática, prevalece a mesma lógica dos caras que vão lá e pagam milhões no impulsionamento e controlam quem vai ver, quem não vai ver o conteúdo. Então, também é um campo inimigo também, não deixa de ser. Mas a gente usa principalmente para divulgar essas nossas atividades de rua e chamar as pessoas para construir esse trabalho de base, né? Que é o que realmente a gente acredita que pode resolver os problemas da população, chamar as pessoas para se organizar e lutar junto com a gente, né? É mais ou menos por aí que a gente tem feito esse processo de enfrentamento, né? Nesse processo que é realmente muito desigual e é uma batalha, assim, é uma guerra, é como se estivesse enfrentando um exército com paus e pedras, mas a gente tem conseguido vitórias com a força da nossa militância, né? Né? E é muito doido que mesmo assim a gente esteja conseguindo avançar, porque quando eu paro para pensar nisso, é meio desesperador mesmo. Eu trabalho com rede social, né? Então, há 10 anos já. Então, eu vi muita coisa mudar, eu vi muita coisa acontecer. E é meio desesperador quando a gente trabalha com isso e vê no dia a dia como as coisas são arbitrárias, digamos assim, para não dizer um adjetivo pior.
Mas, dando continuidade aqui, Fortaleza tem um plano diretor de 2009, uma lei que estabelece áreas de zona de interesse especial do tipo 3, que concentram terrenos não edificados ou imóveis subutilizados e ociosos em espaços dotados de infraestrutura e devem ser destinados à implementação de habitações de interesse social. Essa decisão iniciou uma disputa por propriedade que até então não estavam sendo utilizadas, né? Quais as iniciativas que a UP tem para resolução dessa questão? E eu queria também que você pudesse explicar para a gente um pouquinho o que é esse plano diretor, o que ele impacta, se ele é realmente eficaz, se faz sentido para a nossa cidade, se a UP tem uma proposta melhor. Um dos movimentos que constrói a unidade popular é o MLB, né? O Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, né? Que é um movimento que luta pela reforma urbana, né? Por moradia, né? E o MLB tem um assento, né, nas reuniões do plano diretor, né? O plano diretor, ele ali é realmente um espaço de conflito de interesse e de luta de classe mesmo, né? Porque o plano diretor é o que determina, né, como vai ser dividido a cidade, né, o território da cidade para as construções das moradias, né? É onde tem esse debate do esquema da cidade, da divisão da cidade, né? Você pegar ali os que se chama de vazios urbanos, né? Que são espaços que não estão utilizados, né? E que ali tem todo um conflito de interesses, né? Porque esses espaços vazios, né? Você tem as grandes construtoras, né? Os grandes empresários do ramo imobiliário que querem usar aquele espaço para especulação imobiliária, né? Querem usar aquele espaço para especular e para futuramente usar para construir grandes shoppings ou, enfim, grandes empreendimentos, né? Enquanto a gente faz a disputa para que esses espaços sejam usados para construir principalmente a moradia popular, né? Porque hoje Fortaleza tem um déficit habitacional grandioso, né? Então o plano diretor é esse espaço de enfrentamento de luta de classes, né? Mas assim, nós da Unidade Popular, nós temos críticas à forma como o plano diretor ele é feito hoje, né? Porque nós acreditamos que é preciso que o plano diretor ele seja discutido amplamente na sociedade, porque não é, né? Hoje você tem uma coisa que é feita ainda pela prefeitura, né, que chama alguns movimentos, mas a gente não defende que fosse dessa forma, né? Para nós, a forma correta seria fazer assembleias, né, nos bairros, nas comunidades, né, e chamar as pessoas para discutir o plano da cidade, né? Porque é esse o projeto que a Unidade Popular acredita, né? Que o próprio povo tem que decidir os rumos da cidade, os rumos das decisões políticas da cidade. E essa questão do plano diretor, da divisão da cidade, né, territorializar, isso é uma coisa que impacta profundamente a vida das pessoas, né? Então, o que a gente acredita que deveria ser o certo é ser feito assembleias nos bairros, né, para que a própria população possa dizer como é que deve ser usado os espaços públicos, esses vazios urbanos, né, e participar do processo de construção do plano diretor, né? É isso que a gente acredita que seria o correto, né, que seria a forma correta. E aí, assim, falando sobre as nossas propostas, assim, a nossa grande luta, a luta, digamos assim, estratégica nossa em relação à questão da moradia é a luta pela reforma urbana, né? E quando a gente fala de reforma urbana, né, passa pela moradia, mas vai para além disso, né? Porque, por exemplo, hoje é construído moradia popular, né? Então, Minha Casa Minha Vida, enfim, né? Mas qual é o problema, né? Hoje, justamente por conta desse conflito, né, dessa luta de classes, né, as moradias habitacionais são principalmente construídas nos cantos mais afastados das cidades, né? Colocam o povo para morar lá na periferia mais distante, né? Porque eles não querem deixar que os centros, né, as áreas nobres, privilegiadas da cidade sejam utilizadas para construir moradia popular, né? Então, quando a gente fala de reforma urbana, na verdade é uma mudança radical ali da forma de organizar a cidade, né? O que é que tem que ser prioridade, né? Que para nós é o povo, né? E não os empresários, a especulação imobiliária que usa esses espaços urbanos, principalmente no centro, nas partes mais nobres, né, para fazer essa especulação, né? Então, nós defendemos esse processo, nós somos defensores, né, dos processos de ocupação urbana, né? O MLB é um movimento também de ocupação urbana, né? Defendemos as ocupações que são feitas, que são um direito do povo, é uma forma de luta legítima do povo para conquistar um direito básico, que é o direito à moradia, né? Então, somos defensores das ocupações urbanas, né, feito pelos movimentos sociais, inclusive as espontâneas, né? A situação do déficit habitacional é tão grave, né, que mesmo o próprio povo espontaneamente se organiza para ocupar, e nós somos defensores disso, né?
E nós acreditamos que esse processo de luta, né, de luta social é o que pode realmente mudar os rumos da cidade para que a gente possa, de fato, fazer uma mudança radical, né? E colocar a questão das moradias como uma prioridade absoluta para que a gente zerar o déficit habitacional da cidade, né? E estamos defendendo como uma proposta mais imediata também a questão da taxação das grandes propriedades urbanas, né? Então, é uma coisa que está aí no nosso programa, nossas propostas da candidatura, né? Que pessoas que tenham propriedades, né, com mais de 500 metros quadrados ou possuem várias propriedades, porque também é uma coisa muito comum, né? A pessoa tem várias propriedades, muitas não são utilizadas, né? Enfim, não cumprem função social, né? E fica usando para especular. E aí a gente defende que esteja uma taxa, né? Para além do IPTU, que haja uma taxa nessa grande propriedade urbana, né? Então a gente faz essas lutas imediatas, né? E também com o plano estratégico da reforma urbana, né? É um tema muito amplo, né? Muito. Podia ser só sobre isso, né? Mas é mais ou menos isso aí, as nossas ideias, assim. Numa sabatina da TV Diário que rolou recentemente, no período eleitoral, o candidato do PL falou que pretende criar um batalhão de elite na Guarda Municipal da capital cearense, seguindo o modelo semelhante ao implementado em São José dos Campos, em São Paulo. Além disso, a gente tem algumas guardas municipais no Ceará, se eu não me engano, a de Juazeiro, ela já é militarizada. E aí a gente percebe esse movimento até a nível nacional mesmo, falando com os camaradas e tudo mais sobre isso, que a direita está, de fato, pressionando para que a polícia municipal se torne cada vez mais violenta, esteja cada vez mais armado, com o discurso de que isso vai deixar a gente mais seguro. E aí eu queria saber da UP, qual que é a função que vocês veem para a Guarda Municipal nesse momento? Essa pressão da direita, ela vai ser de alguma forma positiva para a população? Como que é essa situação, essa discussão dentro do partido? Certo. Bom, nós somos, né, veementemente contra esse processo, né, esse movimento que tem sido feito pelos grupos da extrema-direita, do fascismo, de militarização das guardas municipais, né, de armar a guarda municipal, né. Nós somos, inclusive, defensores da desmilitarização de todas as polícias, né, da polícia militar. É uma luta programática da UP, está no nosso programa nacional, né, a luta pela desmilitarização das polícias, né, porque, na verdade, essa lógica militar da polícia, né, ela, na verdade, ela tem um objetivo muito claro que, na verdade, não é de promover segurança, né, na verdade, pelo contrário, é de implantar uma lógica de perseguição e de repressão da própria população, né? Quando você fala de uma polícia militar, né? A lógica militar é uma lógica de ter um inimigo, né? Em teoria, que é como isso acontece na maioria dos países, que não tem polícia militar, né? Você tem o que é militar é o exército, né? Porque o exército ele é treinado para defender um possível inimigo externo numa guerra, né? Então, a lógica militar é essa, é a lógica de enfrentar um inimigo, né? Então, não se divide numa lógica de polícia, que é uma lógica interna, né? Não atua externamente, né? Você tem essa lógica do inimigo interno, na verdade, ela vai reprimir quem? Quem é o inimigo da polícia, né? Não é o tráfico como se tenta desenhar, isso é uma farsa, né? Na verdade, o que se vê é que esse processo da militarização serve principalmente para reprimir, principalmente a juventude pobre e preta nas periferias, né? A gente acredita que esse discurso da militarização, da repressão, né, é um discurso que é usado de forma demagógica, né? Se aproveita, né, da insatisfação do povo, né, com o crescimento da violência, do crime organizado, e vende uma ideia falsa de que mais militarização, mais armas vai resolver esse problema, mas não vai, e isso a vida comprova isso, né? Porque os sucessivos governos aqui no estado, na cidade, seja os ditos de esquerda e os de direita, todos defendem essa política de armamento, de mais polícia, e a violência na nossa cidade não diminuiu, ela só aumentou, porque de fato não é isso que resolve o problema, né? Então nós defendemos as desmilitarizações, né, e uma lógica de segurança comunitária, né, de resolução dos conflitos antes deles acontecerem, né, uma lógica e de investimento nas periferias, né? Porque uma coisa não tem como separar uma coisa da outra, né? Porque você fala do combate, né? Você quer realmente combater essa questão do crime organizado, você não vai combater isso com polícia, né? Para combater isso, primeiro você tem que investir nas periferias, né? Você precisa dar
condições para as periferias terem, para o jovem não cair nessa vida, né? Então você precisa ter investimento de infraestrutura nos bairros, nas periferias, né? De lazer, de cultura, de educação, né? Você dá oportunidades daquele jovem ter para onde ir, né? Para ele não cair nas mãos desses caras. Além disso, é muito usado esse discurso da guerra às drogas, né? Da guerra ao tráfico, mas a droga ela não é produzida dentro da periferia, dentro da favela, né? A droga ela vem de fora, né? Então, se alguém quisesse, se esses caras realmente quisessem combater o tráfico de drogas, eles não iam estar dentro da periferia, eles iam para as fronteiras, porque a droga entra de fora do país, né? Então, o problema não está aí. Além disso, a gente apontar quem são os verdadeiros financiadores disso, né? Que são os grandes banqueiros que lavam dinheiro do tráfico, enfim. E esses caras da extrema-direita que fazem esse discurso, né, eles não falam disso, eles querem reprimir ali a base da pirâmide, o jovem que está lá na periferia, eles não querem ir atrás do banqueiro que lava o dinheiro do tráfico, eles não querem ir atrás do grande empresário que está por trás nos negócios, eles não querem barrar a entrada ilegal de drogas que está nas fronteiras, que também envolve gente muito rica, muito poderosa. Eles não vão atrás de quem são os verdadeiros responsáveis, eles fazem uma coisa, na verdade, que é para enganar as pessoas, né? Então a gente combate profundamente essa lógica, né? De que isso vai resolver a segurança pública, porque não vai estar provado, né? E lutamos aí pela desmilitarização. E a Guarda Municipal, ela tem que ter um papel, principalmente, primeiro tem que ser civil, né? Permanecer civil. E é uma lógica patrimonial, né? A Guarda Municipal é para isso, né? Ela tem uma lógica de servir para preservar os patrimônios públicos. Ela não é uma guarda feita, né? Para perseguir, para prender, não é a função da Guarda Municipal. Ela tem uma função patrimonial e essa é a função que ela tem que ter, né? E é isso. E aí defendemos também que a própria segurança, a gente defende a montagem de comitês, né? Comitês de segurança para envolver a própria população, né? A própria população cuidar da segurança do seu bairro, né? Ter esse processo, né, de resolução dos conflitos, né? Então é mais ou menos isso que a gente defende para a segurança, né? Sensacional. Esse mesmo candidato também falou que a solução para a saúde e educação é privatizar. E aí eu queria que a gente entrasse um pouquinho nesse mérito e falasse sobre as privatizações, que a gente teve muita coisa acontecendo esse ano em relação a isso. E a UP se mostrou, assim, o grande partido que está à frente dessa resistência, né? Inclusive, no episódio do Senese, ele comentou que militantes da UP foram presos e ele estava lá e tudo mais. E eu sei que essa disputa também acontece muito aqui. E a gente tem meio que umas castas, né, que vão se formando assim no ramo da saúde, no ramo da educação. Eu já trabalhei para empresa de saúde, é bem trash, mas eu queria que você falasse sobre isso. A solução é mesmo privatizar? A gente vai continuar resistindo a essas coisas e como que a gente mantém a sanidade mental para resistir a esse tipo de avanço? Certo. Bom, respondendo logo, não. A solução não é privatizar. Assim, nós somos um partido que nossa luta fundamental é para destruir esse sistema capitalista, né? E um dos princípios fundamentais do capitalismo é que o capitalismo ele quer transformar tudo em mercadoria, né? Então, até os direitos mais básicos, mais fundamentais, mais essenciais para você viver, para você conseguir viver, o capitalismo ele quer tornar uma mercadoria, privatizar e vender como mercadoria, né? E nós fazemos um enfrentamento muito profundo a todo o processo de privatização, né? Em especial nesses setores muito sensíveis, né? Como a educação, a saúde, né? Teve essa luta, né? Que conseguiu uma repercussão nacional, né? Que foi a luta que a gente fez em São Paulo, né? Contra a privatização da Sabesp, né? Que tivemos companheiros nossos que foram presos, né? Que é muito emblemático porque você falar de privatizar a água é uma coisa assim tão cruel, tão desumana, né? Você querer privatizar algo que é essencial para a vida das pessoas, assim, mostra realmente como não existe nenhum pingo de humanidade no capitalismo, como o capitalismo ele só gira em torno do lucro e em detrimento da vida das pessoas, né? Então nós combatemos esse processo das privatizações, né? E eu acho que é importante colocar dentro desse processo de luta que o nosso povo, a gigantesca maioria das pessoas, tem pesquisas que mostram isso, já tem dados, a população é contra a privatização. Isso aí, se for
perguntar para as pessoas se elas são a favor de privatizar a educação, privatizar a saúde, as pessoas são totalmente contra isso. As pessoas sabem que elas não podem... Num país como o nosso, com a população, enfim, que vive... Grande população vive em extrema pobreza, muitos vivem em insegurança alimentar, você quer privatizar a saúde, na prática é negar o direito à saúde das pessoas. As pessoas não vão poder pagar e elas vão morrer, é isso. É isso que significa, na prática, defender a privatização da saúde, é defender a morte de quem é pobre, quem não tem dinheiro. Então, é uma coisa que o povo é contra. Tanto é que a maioria dos candidatos que defendem as privatizações não tem coragem de falar, né? Os mais descarados ainda dizem, né? Mas isso não é uma pauta popular. Então, a luta contra a privatização é uma pauta que tem um grande potencial de mobilizar as pessoas, né? E nós acreditamos profundamente nisso, né? Que para barrar as privatizações, nós precisamos mobilizar a sociedade em torno dessas lutas, né? Porque elas têm adesão, elas têm esse retorno da massa, né? Da população, né? E acreditamos que esse é o processo, é o que a gente tem realizado, é o que a gente tem feito em todos os lugares, que é a tentativa de privatização. Nós estamos sempre na luta, na rua, fazendo protestos, fazendo luta, ocupações, para impedir as privatizações que são realmente cruéis, né? É uma coisa que realmente isso destrói vidas, né? Você falar dessa questão da privatização, na verdade, a luta contra a privatização é a luta pela vida do povo, né? Para garantir que o povo tenha acesso àquilo que é fundamental, àquilo que é essencial para você ter condições de vida, né? E nós estamos nessa luta aí em todo o país, e aqui em Fortaleza também, contra as privatizações. Inclusive, defendendo o que é o que, na verdade, que a gente defende, na verdade, é o contrário, né? A gente defende estatizar, né? Nós estamos numa luta, né? Desde o início do ano aqui em Fortaleza, né? Pela reestatização da Enel, né? Que é a antiga Coelce, que é uma empresa estatal que foi privatizada e tem um serviço terrível, né? Todo dia falta luz, né? Todo mundo odeia. Universal. Nunca conheci uma pessoa que gosta da Enel, não existe, né? E nós estamos nessa luta pela reestatização, uma luta que, inclusive, tem adesão, nós conversamos com as pessoas aprovam. Nós lutamos pela estatização do transporte público, que o transporte público, na verdade, fazer uma denúncia que não é público, porque é feito por empresas privadas, né? Que recebem o lucro das passagens caras, do serviço podre, que é o serviço feito nos ônibus da nossa cidade. Defendemos a estatização, colocar nas mãos do povo. Então, na verdade, o que a gente defende é o contrário, né? É um processo de colocar nas mãos do povo aquilo que é fundamental, essencial para a vida do povo, né? E o povo ter direito aos serviços fundamentais, né? Então é isso que a gente defende. Bom, muito obrigada, primeiro, por você ter topado. Eu admiro demais o movimento que a UP faz aqui em Fortaleza e no Ceará. A Suede também é uma pessoa que eu admiro demais, que muita gente já conhece também no canal da Soberana. E aí eu vou deixar um espaço para caso você queira dar algum recado, falar alguma consideração final. E dizer que estamos juntos, né, amigo? Estamos juntos aí nesse rolê. Show. No momento que a gente está gravando aqui, fazem exatamente 2 semanas, faltam 2 semanas pro dia das eleições, né? Provavelmente quando sair vai ser um pouco depois. Mas, assim, eu acredito assim, que a gente tem uma tarefa muito fundamental nessas últimas 2 semanas que restam até o processo eleitoral, né? Que a gente precisa derrotar as candidaturas da extrema-direita, as candidaturas do fascismo, né? No momento que a gente está gravando, né, nas pesquisas, você tem os 2 candidatos da extrema-direita na frente das pesquisas, né, o André Fernandes e o Wagner, e é o momento da esquerda, de conjunto de toda a esquerda, né, ir para as ruas e fazer esse processo de convencimento da população e desmascarar para as pessoas o que representa realmente essas candidaturas, né? Porque eles enganam as pessoas. Tem muitas pessoas que estão iludidas, que acreditam realmente, honestamente, que eles vão ser melhor para a população. E a gente precisa ter esse trabalho de conversar com as pessoas e mostrar realmente quem são esses caras, a quem eles representam, e que, na verdade, é o interesse dos grandes empresários, dos grandes ricos, e que eles não têm nada a oferecer para a população trabalhadora, né? Então, a gente tem uma tarefa agora que é imediata, que a gente está correndo contra o tempo, que é para vencer, enterrar o fascismo em Fortaleza. E eu queria fazer esse chamado, né, para quem está assistindo, né, para se somar, né, nessa luta, né? Porque na nossa luta, a nossa candidatura, para além de simplesmente, né, a gente tentar eleger nossas candidaturas à vereança, eleger a Patrícia Moura, a gente quer ser as candidaturas que fazem esse enfrentamento direto, aberto, com coragem, né, cara a cara com essas candidaturas da extrema-direita. Nós convidamos todos a estarem junto com a gente, para fazer essa luta junto com a gente, porque
é uma questão pela luta da vida das pessoas, né? Então eu queria fazer esse chamado, né? E para conhecer a Unidade Popular, né? Conhecer o nosso programa, as nossas ideias, né? Quem se interessar, poder se filiar, né? Seguir a gente nas redes sociais, né? Unidade Popular CE no Instagram, tem a minha, né? O Neto P, né? Mas principalmente fazer esse chamado também para as pessoas se organizarem, né? Vir lutar junto com a gente para que a gente possa barrar o fascismo em primeiro lugar, né? Que é a tarefa imediata, e a tarefa estratégica, né? O nosso objetivo, que é construir uma nova sociedade, uma sociedade socialista, uma sociedade sem exploração, né? Então, o recado principal que eu queria dar é esse, é o convite para a luta e para a organização popular, que eu acho que é o fundamental para a gente conseguir resolver os nossos problemas e libertar o nosso povo, né? Obrigada, amigo. Muito bom. Um recado final. O Voto Esquerda já está disponível para quem quiser conhecer as candidaturas do Brasil inteiro, que a gente está, de alguma forma, apoiando. É só entrar no link que vai estar na descrição do vídeo, tá bom? É isso. Tchau. Beijo.